Você já ficou tanto tempo longe de alguém importante que, quando decidiu voltar, sentiu que talvez fosse tarde demais? Essa é a história de um homem que saiu de casa com um sonho. Queria vencer na vida. Queria ser rico. Queria provar para todos que conseguiria. E ele conseguiu. Se tornou milionário. Mas no meio do caminho, acabou deixando para trás as pessoas que mais importavam. Seus próprios pais. E antes da gente continuar essa história, me conta uma coisa bem simples. De qual cidade ou país você está assistindo essa história? Escreve aqui nos comentários. Eu gosto muito de ver de onde cada pessoa acompanha essas histórias. Agora se prepara, porque quando ele decidiu voltar depois de 6 anos, o que encontrou naquela casa simples fez ele cair de joelhos e chorar como nunca tinha chorado na vida. Desde muito jovem, Rafael sempre teve um objetivo claro. Ele queria vencer na vida. Queria sair da pequena cidade onde cresceu. Queria dar uma vida melhor para os pais e provar que era capaz de conquistar algo grande. Seus pais sempre foram simples, trabalhadores. Faziam de tudo para dar o melhor para o filho, mesmo com pouco dinheiro. Mas Rafael queria mais, muito mais. Aos 22 anos, ele tomou uma decisão. Ia embora da cidade. Foi uma despedida simples, sem festa, sem grandes promessas. Apenas um abraço apertado na mãe e um aperto de mão do pai. Antes de sair, sua mãe disse: "Não esquece da gente, meu filho." Rafael sorriu. "Nunca vou esquecer, mas a vida, às vezes, muda os planos." Nos primeiros anos, Rafael ligava sempre. Mandava mensagens. Perguntava como estavam. Mas com o tempo, tudo foi mudando. O trabalho começou a tomar conta. As oportunidades cresceram. Os negócios deram certo. E aos poucos, as ligações ficaram mais raras. As visitas deixaram de acontecer. E quando percebeu, já tinham se passado anos. 6 anos, sem voltar para casa. Foi numa noite comum. Depois de fechar um grande negócio, Rafael estava sozinho em seu apartamento luxuoso. Olhou ao redor. Tudo perfeito, tudo conquistado. Mas pela primeira vez, sentiu um vazio estranho. Pegou o celular. Viu algumas mensagens antigas da mãe, não respondidas, chamadas perdidas. E naquele momento algo dentro dele apertou. Foi ali que decidiu. Eu preciso voltar para casa. Ele não sabia, mas aquela decisão mudaria completamente a vida dele. Na manhã seguinte, Rafael acordou diferente. Sem reuniões, sem ligações de negócios, sem pressa. Arrumou uma pequena mala, pegou as chaves do carro e, pela primeira vez em muitos anos, decidiu voltar para casa. Durante o caminho, a estrada parecia mais longa do que ele lembrava. Cada quilômetro trazia uma lembrança. As viagens com o pai, as conversas com a mãe, as tardes simples na frente da casa. Era como se o passado estivesse voltando pouco a pouco. Enquanto dirigia, Rafael começou a pensar em tudo que tinha acontecido nos últimos anos. O sucesso, o dinheiro, as conquistas. Mas também pensou no que tinha deixado para trás. As visitas que nunca fez, as datas importantes que perdeu, as mensagens que ignorou. Ele apertou o volante com mais força. Eu devia ter voltado antes. Mas agora, ele estava indo. E isso era o que importava. Depois de algumas horas de viagem, Rafael finalmente chegou à pequena cidade onde cresceu. Tudo parecia menor, mais simples, mas ao mesmo tempo, mais familiar. As ruas, as casas, os comércios antigos. Algumas coisas tinham mudado, mas muitas ainda estavam exatamente como ele lembrava. Ele dirigia devagar, observando cada detalhe, como alguém que estava reencontrando uma parte esquecida de si mesmo. Quando se aproximava da rua onde seus pais moravam, algo começou a incomodar. A rua estava silenciosa demais. Pouco movimento. Algumas casas com portas fechadas. Rafael diminuiu ainda mais a velocidade. Seu coração começou a bater mais forte. Ele não sabia explicar, mas sentia que algo estava diferente, algo que não estava certo. Quando finalmente parou em frente à casa dos pais, Rafael ficou imóvel. O portão estava meio aberto. A pintura da casa estava desgastada. O jardim, que sua mãe cuidava com tanto carinho, estava abandonado. Ele saiu do carro lentamente, o coração apertado. Algo ali não estava como deveria. E naquele momento, Rafael ainda não sabia, mas o que ele estava prestes a descobrir dentro daquela casa mudaria completamente a forma como ele enxergava a própria vida. Rafael ficou alguns segundos parado em frente ao portão. Respirou fundo, empurrou devagar e entrou. O barulho do portão rangendo ecoou no silêncio da rua. Ele caminhou lentamente até a porta da casa. Cada passo parecia mais pesado.
Seu coração batia forte. Era estranho. Aquele lugar que sempre foi tão vivo, agora parecia vazio. A porta estava encostada. Rafael empurrou devagar. Mãe? Nenhuma resposta. Pai? Silêncio. Ele entrou. O cheiro da casa ainda era familiar, mas havia algo diferente. Algo que não combinava com as lembranças que ele tinha. A sala estava simples, como sempre, mas parecia parada no tempo. Rafael começou a observar ao redor. Alguns móveis estavam no mesmo lugar, mas havia poeira em alguns cantos. A televisão antiga, o sofá gasto. Tudo estava ali, mas sem vida. Ele caminhou até a mesa, e foi ali que viu algo que fez seu coração apertar. Um prato. Um copo. Apenas um lugar arrumado. Como se apenas uma pessoa estivesse vivendo ali. Rafael caminhou até o corredor. Parou em frente ao quarto dos pais. A porta estava entreaberta. Ele abriu devagar. A cama estava arrumada, mas apenas de um lado. O outro lado parecia não ser usado há muito tempo. Rafael sentiu um nó na garganta. Pai? Sua voz saiu mais baixa, quase falhando, mas ninguém respondeu. Foi então que ele viu algo em cima da cômoda. Uma foto. Ele pegou devagar. Era uma foto antiga. Ele ainda jovem, ao lado dos pais, todos sorrindo. Mas havia algo diferente. A foto estava marcada com uma fita preta em um dos cantos. Rafael congelou. Seu coração disparou, porque aquela fita só significava uma coisa. Suas mãos começaram a tremer. E naquele momento, ele percebeu que talvez tivesse chegado tarde demais para uma parte daquela história. Mas o que ele ainda não sabia é que havia algo ainda mais difícil esperando por ele naquela casa. Algo que o faria cair de joelhos e chorar como nunca antes. Rafael ainda segurava a foto com as mãos tremendo. A fita preta no canto parecia pesar mais do que qualquer palavra. Ele respirou fundo, tentando não pensar no pior. Mas no fundo, ele já sentia. Algo não estava certo. Foi então que ele ouviu um pequeno barulho vindo da cozinha. Um som leve, como alguém mexendo em algo. Seu coração acelerou. Rafael caminhou rápido até a cozinha. E quando chegou à porta, parou. Sua mãe estava ali, de pé, mais magra, com os cabelos mais brancos. Mas era ela. Rafael sentiu um alívio imediato. Mãe. A mulher se virou devagar. Por alguns segundos, ela apenas olhou para ele, como se não acreditasse no que estava vendo. Rafael? A voz dela saiu baixa, quase sem força. Ele correu até ela e a abraçou. Um abraço forte, apertado, daqueles que carregam anos de saudade. A mãe demorou alguns segundos para reagir, mas depois retribuiu o abraço e começou a chorar. Rafael também. Me perdoa, mãe. Eu demorei demais. Ela apenas segurava o filho com força, como se tivesse esperado aquele momento por muito tempo. Depois de alguns segundos, ele perguntou com a voz falhando: Cadê o pai? A mãe ficou em silêncio, e aquele silêncio respondeu tudo. Ela se afastou um pouco, olhou nos olhos do filho e disse com calma, mas com dor: Seu pai se foi, meu filho. Rafael sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Ele deu um passo para trás. Como assim? A mãe respirou fundo. Já faz quase um ano. Um ano. Rafael levou a mão ao rosto. Um ano? Ele começou a lembrar as mensagens, as ligações que ele não atendeu, as vezes que disse depois eu falo. E aquele depois nunca chegou. Rafael se encostou na parede, os olhos cheios de lágrimas. Eu não estava aqui. Eu não me despedi. A mãe se aproximou devagar. Ele sentia sua falta, mas sempre dizia que tinha orgulho de você. Aquilo doeu ainda mais. Rafael começou a chorar de verdade, sem segurar, sem tentar esconder, porque naquele momento, ele percebeu que todo o dinheiro que conquistou não podia comprar o tempo que perdeu, mas o que sua mãe diria a seguir ainda mudaria completamente o rumo daquela história. Rafael ainda estava emocionado, com os olhos cheios de lágrimas, quando sua mãe caminhou até um pequeno armário na cozinha. Ela abriu com cuidado, pegou uma caixa simples e voltou até ele. Seu pai deixou isso para você. Rafael pegou a caixa com as mãos tremendo. Abriu devagar. Dentro havia uma carta. Ele respirou fundo antes de começar a ler. A voz falhava enquanto lia em silêncio. Filho, se você estiver lendo isso, é porque talvez eu não tenha conseguido te ver voltar. Mas quero que você saiba de uma coisa. Eu sempre tive orgulho de você, mesmo de longe, mesmo em silêncio. Eu entendia que você estava correndo atrás dos seus sonhos. Só sentia saudade. Mas nunca deixei de acreditar que um dia você voltaria. Cuida da sua mãe.
E não esquece, o mais importante da vida não é o que a gente conquista, é com quem a gente compartilha. Rafael não conseguiu continuar. As lágrimas caíam sem parar. Ele fechou a carta com cuidado e abraçou sua mãe novamente. Mas dessa vez, era diferente. Era um abraço de quem decidiu ficar. Eu não vou mais embora, mãe. Ela sorriu entre lágrimas. Não precisa dizer isso, só precisa estar aqui. Rafael olhou ao redor da casa. Simples, antiga, mas cheia de história, cheia de amor. E naquele momento ele tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Nos dias seguintes, Rafael ficou na casa. Arrumou o jardim que sua mãe tanto cuidava. Consertou o que estava quebrado. Sentou com ela todos os dias para conversar. Coisas simples, mas que significavam tudo. Ele também começou a visitar lugares da cidade, reencontrar memórias, e aos poucos foi entendendo algo que nunca tinha percebido antes. Ele não precisava abandonar tudo que construiu, mas precisava aprender a valorizar o que realmente importava. Meses depois, Rafael voltou para a cidade grande, mas dessa vez, tudo era diferente. Ele ligava para a mãe todos os dias, visitava sempre que podia, e nunca mais deixou o tempo passar sem estar presente, porque ele aprendeu da forma mais difícil que algumas coisas na vida não podem ser adiadas. Às vezes passamos anos correndo atrás de sucesso, dinheiro e conquistas, e esquecemos de quem esteve ao nosso lado desde o começo. O tempo é algo que nunca volta. As oportunidades de dizer eu te amo, de estar presente, de abraçar, não podem ser deixadas para depois, porque o depois pode não chegar. E quando percebemos isso, pode ser tarde demais. Por isso valorize hoje. Esteja presente hoje, porque no final, são as pessoas que amamos que realmente dão sentido à nossa vida. Agora me conta aqui nos comentários. Você já ficou muito tempo sem ver alguém importante e depois se arrependeu? Ou você mantém sempre contato com quem ama? E escreve também. De qual cidade ou país você está assistindo essa história? Eu gosto muito de ver de onde cada pessoa acompanha essas histórias.